Meu pequeno tirano, meu viciado em trabalho, você que tá ali na lida, acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, todo santo dia, pula que nem pipoca. Esse vídeo é para você, né? Eu tô aqui para tratar de um tema que acredito que vocês já ouviram bastante a respeito de, olha, você está trabalhando demais, ou você deveria se dedicar mais a certas atividades, você é lento nesse sentido, você é rápido naquilo outro, né? Sobre oportunidades que aparecem e você analisa e verifica que vão te sugar o seu sangue, a sua alma, né? Em troca do seu rico dinheirinho, ou se isso já pintou para você, você sente que você só vive para o trabalho, você não tem outro tempo a não ser para o trabalho. Então, se em algum momento você já sentiu isso, esse vídeo com toda certeza é para você. Eu estou aqui para fazer um parênteses, né? A pessoa que se sente workaholic, ou seja, viciado em trabalho, e aquela que é slow living, aquele que vai, vou fazer o que der para fazer e é isso mesmo, que eu fiz tá bom que eu trabalhei hoje, chega, deixa eu ir embora para casa, deixa eu enrolar aqui. Então, são dois extremos, né? Vamos dizer assim. E eu queria conversar com vocês sobre esses dois extremos, até porque eu, Fernando, já vivenciei algumas dessas fases na vida, com consequências, com bonanças, e eu queria dar o meu ponto de vista para vocês desses dois extremos, endossando algumas características. Bom, quando a gente é workaholic, eu me identifico muito com isso, porque eu realmente trabalho demais, trabalhei demais, por várias horas, né? O pessoal que é de TI sabe que o negócio um negócio, o batidão é louco, né? Então, 18 horas, 20 horas por dia, não tem domingo, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então, assim, eu venho eu venho dessa tribo aí, né. Então, o que acontece? Quando você passa vários anos dessa maneira, né, não tendo hora para começar a trabalhar, não tendo horas para parar de trabalhar sobretudo, você começa a sentir mal quando você fica à toa. Você já sentiu isso? Você tá com um tempinho ali, você resolve entrar numa rede social, você resolve praticar algum hobby, ou simplesmente você resolve entrar na sua caixinha do nada, como diz o pastor aí, né, você resolve ficar na sua caixinha do nada e se sente mal. Eu falei: "Putz, velho, eu poderia estar produzindo mais, eu poderia estar executando mais", ou quando você fica com seu filho, quando você fica aí com a sua esposa, passa o seu tempo livre da maneira que você quiser. Então, a gente acaba se sentindo mal por ficar à toa, e isso é um sinal muito perigoso, né. Você chega em casa e você sente que você deveria ter trabalhado bem mais, você deveria ter se dedicado mais. Então, esse é um dos pontos que eu queria contextualizar com você em relação, à questão do workaholic, né. Muitas vezes até o seguinte, eu começo a trabalhar ali 5 horas da manhã, eu já acordei, já estou grudado no trabalho. Eu, por exemplo, quando eu vivi essa fase, o meu notebook, o meu celular não parava, né, basicamente 24 horas, não tinha hora. E, gente, como eu falei, quem vem de TI, quem vem de sistema, né, é algo assim que chega a ser desumano, né? Sobretudo a nível de responsabilidade que você tem nas costas. Ali pode dar um problema na madrugada se você é responsável por um time, se você é responsável por uma operação, né? E ali tá na madrugada, você tá dormindo, depois de ter trabalho arduamente, o telefone toca e você tem que atender. É tipo aí eu imagino que a vida de um médico, no hospital, é mais ou menos nesse sentido também. Então, não querendo comparar as duas coisas, porque a nível de profissão são duas coisas completamente diferentes, mas eu estou falando a nível de rotina. E não só essas duas profissões. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo já deve ter enfrentado casos desse tipo, já deve conhecer pelo menos alguém que se identifica dessa maneira. E isso, esse sentimento de culpa é um sentimento muito perigoso, porque demonstra claramente que você está num estado de desenvolvimento, meu caro e minha cara. Você está tão envolvido com o negócio, quando você não tem tempo para mais nada e essa culpa vem, significa que a sua vida é trabalho, acabou ali. E você não percebe, os anos passam, você é ser humano, e quando você não tira um tempo para o seu cérebro dar uma desligada, né, para você ficar um pouquinho zen, se dedicar a outras coisas, as cicatrizes e os problemas oriundos dessa rotina, elas não demoram para chegar. Você já ouviu falar no tal do burnout? Então, a síndrome do burnout, ela é algo nesse sentido.
né, onde você se esgota, nem percebe. Às vezes o seu vaso ali, a água que está ali no seu vaso, no seu copo, ela já jorrou toda, não sobrou nada, e quando você assusta, você está com um tique nervoso, você não tá conseguindo nem pensar mais no trabalho, a sua capacidade de resolução se esvai, você não sabe o que está acontecendo. Eu já tive o caso pessoal de perder completamente a referência da onde que eu estava, quem que eu era no meio de uma cidade, né? Sorte que no meu caso, depois eu fui me lembrar que boas almas me ajudaram, me levaram para sentar num banquinho, me deram uma água, me situei e depois eu voltei ao meu normal de novo. Mas podem enxergar em casos, inclusive, de depressão e depressão em cunho severo, né? Então é bom, se você se sente dessa maneira, começar a se atentar e se tiver muito grave, cara, procura ajuda, beleza? Bom, da mesma maneira que eu tenho essa questão do workaholic, eu tenho o slow living. Que é aquela pessoa que não tem pressa, né, não tem pressa para executar o trabalho, não tem pressa para chegar no trabalho, não segue muitos horários, não está nem aí com a rotina. A nível de produtividade, não dá aquela produtividade bacana, né, aquele negócio que você olha: "Putz, essa pessoa trabalhou, entregou um resultado num tempo, né, num tempo ali moderado, num tempo condizente com o pacote que ele tinha para entregar", né. Então, é aquela pessoa que vive para executar determinada fase do trabalho e depois passa o seu tempo dedicado aos seus afazeres extras, né, não relacionados à produtividade. Ou aqueles que dão muita importância para rotinas que são paralelas ao trabalho e deixam pouca energia no trabalho, o que é igualmente perigoso, né. Eu tenho que entender uma outra máxima: tudo que dá um resultado positivo, bons resultados para a sua vida, bons resultados para o seu emprego, se cria num ambiente de pressão. A pressão, a gente tem o costume de pensar que a pressão ela é só negativa. Não, a pressão é muito positiva, se eu conseguir me encaixar naquele cenário de uma maneira equilibrada, né. Tudo que houve de mais positivo no mundo, meu amigo e minha amiga, veio de um ambiente de pressão, né, seja ele qual for, no sentido do resultado, no sentido de provocar um resultado que o mundo quer que você provoque. Afinal de contas, você está aí executando o seu trabalho, vendendo o seu tempo, vendendo a sua vida, em troca de resultados que você ou aqueles que você emprega ou as duas partes querem, né? E é bom que a equação seja essa mesma, para ser não só uma relação exploratória de trabalho, mas que seja ganha-ganha, né? Bom, e aí, o que que eu queria trazer para vocês a nível de ponto e solução? Existem momentos e momentos na vida da gente. Vai existir aquele momento em que você vai ter que se dedicar horas e horas no seu trabalho, se envolver completamente nele. E tem outro spoiler que eu quero deixar aqui. Se você gostar do tema desse vídeo, comenta Peak Performance aí nos comentários. Eu vou fazer um vídeo para vocês falando daquele momento em que você se sente tão envolvido com o trabalho que o trabalho passa a ser um prazer. Você não vê o tempo passar e você atinge o alto, o máximo do prazer trabalhando, né. Se você passou por isso, é muito legal, se você não passou, existe, tá. E eu gravo um vídeo para vocês em relação a isso aí. Bom, a grande questão, gente, é a gente buscar um equilíbrio nesses ambientes. Você procurar sim um cenário de pressão que te tire da zona de conforto, ou te mantenha no quadrante produtivo, mas que você também faça da vida fora do trabalho uma vida tão gostosa e prazerosa, tão envolvente quanto um trabalho, se você é o workaholic. Se você é o slow living, pense que se você de repente dedicar um pouco mais de tempo nas suas atividades, você consegue mais resultado. E com isso, quem sabe você não potencializa esse prazer que você sente de executar as suas atividades paralelas ou de ficar à toa, né? Você pode ficar mais confortável. Então, buscar um equilíbrio entre a vida no trabalho e a vida fora do trabalho é algo crucial que todo mundo deveria procurar, porque ir para qualquer um dos dois lados podem trazer muitos prejuízos, que talvez o custo deles seja um custo muito grande para você carregar para o resto da sua vida. Beleza? Bom, eu falei aqui dos dois extremos, da necessidade do equilíbrio, que é a solução, né? Quem sabe com isso
a gente não consegue um quadrante de alta performance, alta quantidade de entrega em relação a uma carga de trabalho que seja equilibrada para mim, para você, para aquilo que você julga como algo que é confortável. Porque o que é confortável para mim a nível de entrega pode não ser para você, então é muito difícil falar em matemática. Existem heurísticas, ou seja, melhores práticas? Claro que tem. Existe lá a teoria de 20% do tempo em relação a 80% da performance, que é o grande Pareto, né, aplicado nesse trabalho. Mas enfim, a minha matemática é a matemática da minha necessidade de entrega, do meu ambiente de pressão, do quanto eu me cobro, do meu perfil, das minhas habilidades, enfim, uma característica, uma quantidade imensa de características que pode não ser para você. Cabe a você olhar para dentro de si, olhar para dentro da sua realidade e arranjar ali as métricas da equação em relação à produtividade e em relação ao ficar à toa, né? Que é necessário as duas coisas, beleza? Até o nosso próximo vídeo.